Oi, sejam muito bem-vindos. Esse é mais um vídeo do canal da Rafa Reis. Já vou te pedir para você se inscrever no nosso canal, já dá o seu like aí, seu joinha, já encaminha esse conteúdo para alguém também, porque a gente vai gerar muito conteúdo de valor aqui. Hoje eu quero falar sobre o poder da decisão. Na verdade, eu sempre falo sobre o poder da decisão, né? Todo vídeo que eu trago aqui, eu falo sobre o poder da decisão. Eu sou a Rafa e eu ajudo mulheres a serem líderes da sua própria vida com o poder da decisão. Eu trago toda a minha história de liderança para transformar a minha vida numa autoliderança e transformar a sua vida, a sua jornada, em ser líder da sua própria história. Porque eu acredito que toda mulher precisa se liderar. Toda mulher merece ter o controle da sua vida, da sua jornada. Toda mulher realmente, quando acessa o poder da decisão, consegue entender o ponto que está e o ponto onde quer chegar. Para isso, hoje eu trouxe 3 decisões que eu escrevi, que eu identifiquei e que eu visualizei, verbalizei que elas iriam acontecer. Elas não aconteceram no momento que eu escrevi, mas eu determinei. As últimas 3 decisões mais importantes da minha vida nos últimos 2 anos foram essas. Eu quero compartilhar com vocês. Uma foi me separar, foi infelizmente finalizar um casamento de 20 anos. A segunda foi fazer uma transição de carreira, que era uma coisa que eu queria fazer há anos, mas que a falta de coragem de tomar uma decisão me travava. E a terceira, que eu também acredito que eu acredito muito nas tríades, né? Depois eu falo disso. Mas a terceira foi a mudança de hábitos e comportamentos. Então, a separação, a transição de carreira e a mudança de hábitos e comportamentos. Falei da tríade, que eu acredito muito nessa força de tudo que vem em 3: Pai, Filho e Espírito Santo. O triângulo que tem 3 lados. Deixa eu pensar em mais uma coisa que é uma tríade. Me ajuda aí, você. O que tem mais uma importância, uma força de uma tríade? Vou lembrar e vou voltar aqui para falar. Mas, falando do poder da decisão, que é o meu método, que eu lidero a coisa mais importante que eu trago da minha jornada e a jornada que eu quero compartilhar com você e com o mundo, a importância de você tomar as suas decisões e liderar a sua vida, eu quero trazer as minhas últimas 3 maiores decisões, as decisões que foram mais importantes e foram mais disruptivas para o meu processo. Eu trouxe essas 3, né? E eu queria compartilhar um pouquinho da história de por que eu acredito que dali eu cheguei no meu ponto zero. Quando a gente fala de ponto zero, é justamente a primeira parte do meu trabalho é justamente identificar qual é o ponto que você está. É você sair de fora da sua própria história, da sua vida sem liderança e olhar para os seus pilares, para os pilares que fazem sentido para você, para os pilares que estão te incomodando. Por quê? Porque eu acessei que a gente tem que ter uma vida plena e uma vida abundante. Se alguma área da sua vida não está plena e abundante, precisa ser trabalhada. E ela vai ser trabalhada com a sua autoliderança. É como se você trouxesse a. É como não, é você trazer a sua liderança, a sua autoliderança para essa área da sua vida. Então, eu identifiquei as 3 áreas que precisavam ser atacadas ou olhadas ou resolvidas com mais prioridade. Então, decidi me separar. Eu não tenho dúvida que foi a decisão mais difícil da minha vida. Mais até do que a carreira. Porque a carreira, por mais que ela seja importante, e é muito importante para mim como mulher, nada mais era importante para mim, nada é mais importante do que a minha família. Então, me separar foi a decisão mais difícil até hoje, talvez até eu envelhecer, vai ser a decisão mais difícil que eu tomei. Mas foi a decisão mais necessária que eu tinha para aquele momento, para aquele ponto da minha história. E foi a decisão mais assertiva que eu tive também. Para isso, você tem que saber o ponto zero que você está. Olhar realmente para as áreas e entender isso aqui. Dá para resolver? Dá para fazer? Não tem solução? Não tem jeito? Decide sobre isso. Porque o que a gente faz?
na maioria das vezes, em várias áreas da nossa vida. A gente vê que tem um problema, a gente vê que não está bacana, que não está abundante, não está pleno, porque Deus nos fez para ter uma vida plena e uma vida abundante, mas a gente ignora isso e a gente acostuma. Acostuma a tá dando errado, acostuma a deixar isso de cantinho, acostuma a esconder um pouquinho o problema, acostuma de que é assim mesmo, quando não é assim mesmo. Se você não está vivendo uma vida plena, uma vida abundante nas áreas que você prioriza principalmente, porque às vezes você vai desbalancear alguma área. Isso é muito real. Às vezes você vai estar tão focado no trabalho que você não vai conseguir dar tanto foco para o seu corpo, né? Às vezes você vai estar tão focado em melhorar a sua saúde que você não vai conseguir produzir tanto. Então, vão ter alguns momentos que você vai desbalancear. Mas, a maioria das vezes, a sua vida precisa estar realmente plena e abundante. E quando você identifica que é a sua área, uma dessas áreas que você prioriza tanto, porque cada um vai ter uma área de prioridade, você precisa tomar a decisão. Eu olhei para o meu casamento, vi que não funcionava mais, que infelizmente era realmente um ponto de insucesso, e eu estava deixando no cantinho, deixando para resolver depois, e depois, e depois. Até o momento que você faz esse olhar para o seu ponto zero e fala, isso aqui agora precisa ser resolvido para ontem. Então, uma das decisões que eu costumo dizer que foi a mais difícil de todas é a minha separação. E aí eu volto a dizer, a gente se torna líder da nossa vida com o poder da decisão. E eu não estou dizendo que você tem que separar. O que eu estou dizendo para você é que você precisa saber o ponto zero que você está, aonde você quer chegar, para onde você está indo, para você decidir o seu caminho. Às vezes você fica aí falando, não, eu estou muito bem sozinha. Eu tenho uma vida super bacana sozinha, não preciso de namorado, não preciso de um casamento. Não... E tá deixando um problema só no cantinho. Mas você quer muito sim isso. Você quer muito encontrar uma pessoa bem bacana e prosperar com um parceiro bacana. Mas você fica contando historinhas para você mesmo. Então, se também esse é o problema, decide o que você vai atacar. O problema é que você vai olhar e falar, esse aqui é o meu ponto zero. Eu preciso olhar para esse ponto zero e atacar esse problema hoje, agora. Decide. Decide, limpa. Eu falo muito que o poder da decisão é o quê? É tirar as opções, é tirar as incertezas. Quando eu olho para uma coisa e decido sobre ela, eu limpo tudo que está excedente. Lembra do catálogo da Netflix? Se eu tenho 10 filmes, eu vou ficar perdida. E agora? Qual que eu escolho? Se eu tenho 2, eu vou falar, esse eu quero, esse eu gosto, esse aqui tá fora. Então, quando você decidir sobre uma área da sua vida, você vai limpar todas as outras coisas. Compartilhei o casamento, foi um ponto dessa tríade. O segundo momento assim, que eu olhei, e isso tudo, essas mesmas decisões foram tomadas em um único dia, que é o dia que a gente realmente tem de inflexão, do ponto zero. Para mim, funcionou muito assim. E essa trilha eu quero levar você também. No segundo pilar que eu falei, eu vou atacar a partir de hoje, foi o meu trabalho. Por quê? O trabalho, então, como casamento também, né? É uma coisa que você dedica boa parte do tempo, da sua energia, da sua paixão, do seu amor. A gente vive um momento agora, um hype de falar de propósito, que é muito bom, né? Porque a gente falava muito só sobre trabalho, marketing, entrega, resultado. Hoje a gente fala sobre tudo isso junto com o propósito. Então trouxe um valor inestimável, né, para o trabalho. Mas eu sempre falo também para não romantizar propósito. Se não sabe qual é o seu propósito, faz o que tem que ser feito, porque o propósito ele vai chegar, ele vai aparecer, ele vai surgir quando você estiver em movimento. Então, a questão não é essa, não é você olhar, acordar e falar, eu quero um propósito de vida hoje, então não vou fazer nada. Não. É porque realmente eu olhei para o meu trabalho, para a minha entrega, para o que eu fazia, e eu vi que eu não queria ir para o próximo nível. Eu tenho um mindset de crescimento tão forte que quando eu entendo que daqui eu não posso ir para o próximo nível, que foi com o meu casamento também, eu entendi que dali eu não podia ir para o próximo nível, eu decido que eu preciso romper aquele contrato, né? Vamos chamar assim. Então, o trabalho, ele foi o meu segundo pilar dessa tríade, que eu olhei e falei, eu não quero mais. Isso aqui eu preciso ajustar, eu preciso trocar. Esse drive aqui, ele já não funciona mais para mim. Eu tinha um emprego que eu falo que era bacana demais, porque eu liderava um time incrível, trabalhava com pessoas maravilhosas, tinha pares de trabalho muito, que tenho até hoje com muita gratidão num bom lugar. Mas
eu olhava para o próximo nível e falava, eu não quero atingir, porque eu quero ter uma vida bem mais equilibrada. Eu sempre tive um desejo na alma de vivenciar coisas diferentes. Então, eu não gosto muito de vivenciar e fazer a corrida dos ratos. É fazer a mesma coisa. É acordar, dormir, trabalhar, voltar, alimentar o sistema, não saber o que está fazendo, pagar conta, envelhecer e esperar a morte chegar. Eu sempre quis realmente ter uma vida com um pouco mais de propósito, de sentido, de deixar um legado, de deixar algo que realmente me representasse. E eu entendi que dentro de uma organização do sistema que eu estava, eu não conseguia mais expandir isso. Eu entendi que eu dei a contribuição que eu podia, eu entendi que eu me alimentei do que eu precisava, mas que estava na hora de atingir o próximo nível. E o próximo nível que a empresa poderia me levar não fazia sentido para mim. Então eu falei, agora está na hora de fazer a transição de carreira. Então o segundo pilar dessa tríade de decisões foi a minha transição de carreira. E aí, contar isso parece tão simples, né? Ah, você acordou um dia e falou, vou transicionar minha carreira? Não, eu tomei uma decisão. A partir do momento que você toma uma decisão, você precisa matar as outras opções, né? Porque eu ficava assim, será que eu faço uma pós em logística? Será que eu faço uma especialização em não sei o quê? Será que eu preciso fazer, né, um master não sei o quê de liderança? Quando eu ficava procurando opções que elas não faziam parte do meu olhar. Eu ficava só buscando outras opções, porque eu sempre tenho esse momento de crescimento, mas não era o que eu queria. Então eu matei as opções e falei, bom, aqui eu não quero continuar. E agora? Qual é o próximo passo? Qual é o próximo nível? E tem uma empreendedora aqui dentro, né? Quando você começa o processo de terapia, você começa a se entender, né? Se reencontrar. E voltando um pouquinho na minha história, no passado, na minha família, nessa trajetória, venho de uma família de alguns empreendedores, mas não é nem essa questão, é que eu voltei um pouquinho no passado. Um pouquinho não, voltei coisa dessa. Voltei quase 30 anos atrás, eu bem menina, eu vendia chocolate na escola. E eu lembrei disso numa sessão de terapia. Eu acessei essa lembrança, e não é nem de regressão, não, tá? Eu só voltei ao passado mesmo, falando um pouquinho sobre a árvore genealógica. Eu voltei um pouquinho no passado e compartilhei com a Dani que eu vendia chocolate na escola, que eu vendia coisas para fazer uma grana, e depois comecei a vender Avon, vender Natura, vender Boticário. Eu sei que eu vendi de tudo um pouco nessa vida. Tem uma vendedora latente aqui, né? Tem uma empreendedora já desde muito pequena. Mas não fui ensinada, direcionada ou fomentada para isso. Então, fiz a minha carreira realmente pautada e baseada na CLT. Quando você começa essa busca e essas decisões, que é o mais importante, que é o que eu trago aqui para você o tempo todo no meu método, que eu trago o tempo todo para você, sobre autoliderar, sobre você, pelo da sua vida, saber quem você é e tomar suas decisões, você vai ter muita clareza de várias coisas no meio do processo. Então, você começa a ajustar uma ponta ou uma tríade e você entende todo o restante. Eu tomei decisão de empreender. E aí, eu não sabia em quê, que é o que a maioria das pessoas fazem, né? Fora alguém que tem um dom muito forte, talvez no artesanato, talvez na cozinha, eu não tenho. Não tenho dom para artesanato, não tenho dom para cozinha, não tenho dom para roupa, ou seja, só os livros, né? Que eu contei no vídeo anterior. Se você puder, volta o vídeo aí. Falei, eu vou empreender. Eu vou empreender e eu sou vendedora, então eu vou vender alguma coisa, né? E aí, conversando com meu filho, a gente tem muito conhecimento também por ser jovem, né? Os jovens conhecem muito mais que a gente do que está acontecendo aí. E falei, filho, eu quero vender algo, eu vou começar a vender alguma coisa. Então, fiz o processo todo de desligamento da CLT, foi um processo muito tranquilo. Fiz um novo desenho para mim, para minha carreira, e falei, bom, agora é hora de sentar e tomar as decisões que precisam ser tomadas, né? Já tomei algumas, agora vou tomar decisões para o futuro. E foi muito pautado numa coisa que eu sempre trago no podcast, que é todo dia é segunda-feira. Isso é uma das coisas que eu mais me orgulho de falar hoje, depois que eu fiz essa minha transição, porque eu sentia muito o peso do domingo. E eu escuto isso a todo o tempo. Essa semana mesmo eu fui na academia, acredito que era 11 horas, assim, 11h30. E aí eu fui no posto de gasolina abastecer, o rapaz falou assim, que molezinha, hein? Tá em casa essa hora. Ele porque eu vou trabalhar até meia-noite. E eu vou começar o podcast, né, e vai até mais tarde. Então,
poder decidir sobre o meu tempo, sobre as minhas escolhas, sobre o meu horário, sobre essa liberdade geográfica, me faz muito sentido, né? Mas, para quem não está com esse olhar para os novos tipos de trabalho, a pessoa realmente até acredita que você não trabalha, quando você trabalha até 3 vezes mais. Mas tomar as decisões que eu precisava tomar foram muito importantes para minha carreira. Eu olhei e falei, eu vou empreender, eu vou me conectar com aquela vendedora de menina, lá com a Rafaela, com a Rafa, lá de 9 anos, mais ou menos. Porque foi dali que eu entendi que eu era boa com pessoas, com processo e com venda. Só que a gente vai realmente nesse ritmo hipnótico, que eu também falei no vídeo anterior, clica aí no vídeo anterior e volta. A gente vive no ritmo hipnótico, a gente vive na sociedade que ensina a gente que a gente tem que crescer, estudar e se apresentar dentro do sistema, na maioria das vezes. E eu sou muito a favor disso tudo, de você crescer, de você realmente aprender, de você se conhecer, mas eu sou muito a favor de você se autoliderar, de você se conhecer tanto que você sabe as decisões que você vai tomar. Vou trazer até um exemplo disso, que eu durante muitos anos estudei para concurso público. Muitos anos. E até uma pergunta no pod que eu sempre falo assim, qual foi a melhor coisa que não te aconteceu? E aí eu introduzo isso, que a melhor coisa que não me aconteceu foi passar no concurso público. Porque isso mataria boa parte das minhas ideias, das minhas aptidões, das minhas habilidades naturais, das minhas competências de crescimento, de desenvolvimento, de comunicação. Eu sou uma pessoa da comunicação. Eu fui na feira do Sebrae e aí tinha um stand que você fazia seu testezinho ali na hora. Primeira coisa que saiu no teste foi comunicadora. Tenho até vou procurar para botar aí pra gente, até uma fotinha que eu fiz lá com um card de comunicadora. Provavelmente, se eu tivesse realmente passado nesse concurso que eu tanto almejei, eu estudei para o INSS e para o IBGE, e acho que foram 3 concursos que eu estudei. Não passei nenhum deles, tá? Eu teria matado essa Rafa que existe dentro de mim desde muito jovem, mas que eu não sabia. A gente precisa tomar decisões para que realmente a gente se encontre, para que realmente a gente consiga deixar a nossa melhor versão vir. Então, o casamento, aí citei o trabalho, e a última, e também acredito que é o terceiro pilar, que é muito forte, que foi a minha mudança de hábito e comportamento. Quando eu decidi fazer todas essas transições que eu contei, eu também decidi que eu ia cuidar do meu corpo, porque uma mente forte não habita no corpo fraco. Então, eu comecei a entender primeiro que eu estou envelhecendo, né? E você também vai passar por isso, tá? Você que está me assistindo aí. Você vai entender que você precisa cuidar dessa máquina que está te sustentando. Por quê? A gente trabalha, e essa minha geração, a geração dos mais jovens, não. Mas essa minha geração foi muito educada para trabalhar 12, 18 horas diretão e sem se preocupar com mais nada. Os jovens não. Os jovens têm a geração do neném e tem a geração também do que está olhando muito para a qualidade realmente mais de vida. Mas a minha geração foi muito educada para trabalhar por muitas horas. Tanto é que várias empresas levavam vários tipos de diversão, de ping-pong, né? A jogos para dentro da empresa para você quase que morar na empresa. E aí a gente entendeu que passar também muitas horas dentro de uma organização não é saudável. Então eu comecei a olhar para os meus hábitos, para o meu comportamento, para as minhas atitudes do dia a dia, e aí eu vi que não era saudável. O ritmo que eu vivia não era saudável para mim, para manter essa máquina funcionando e para envelhecer com a mente também boa, porque tudo faz parte, né? Tudo conecta. Apesar de eu não ser a pessoa da ciência, a gente, quando se conhece, busca esse autoconhecimento, entende que você está envelhecendo, que seu corpo está diferente, que você está com a sua máquina de forma diferente. E a gente foi programado para viver muito mais, mas a gente reduz esse tempo, né? Então eu falei, bom, vou cuidar. Pra vocês terem uma ideia, eu também vou pesquisar uma foto bem antiga, que eu não tiver muito muito diferente, assim, mas eu vou buscar uma foto antiga. Eu pesava cerca de 79 quilos. Hoje, pra vocês terem uma ideia, eu peso 65. Então, tem quase quilos, 14 quilos que me distanciam da Rafa anterior, né? Eu decidi mudar hábitos, comportamentos e atitudes. E aí, também, não é fácil. É mais uma decisão, é mais um poder de decisão forte,
é mais uma decisão que é realmente disruptiva, sabe? Mas também não é fácil, porque você está acostumado a chegar de 10 horas de trabalho, cansado, estressado de trânsito, e comer uma pizza enorme, e você fala assim, ah, eu tô feliz, né? A dopamina rápida chegou, tá tudo bem, eu vou dormir bem. Quando você precisa chegar nesse dia estressante, esse dia que não alterou, e comer um prato de salada, ou um shake, ou uma outra coisa muito mais saudável, e falar, bom, agora eu vou dormir. Mudei, tomei uma decisão, uma atitude de me liderar as minhas decisões e mudar os meus comportamentos. Porque adulto faz o que tem que ser feito, criança é que faz o que quer, né? A gente está muito na moda falar isso, criança faz o que quer, adulto faz o que tem que ser feito. Então eu olhei e falei, bom, vou buscar, porque a gente vai se cobrando no meio do caminho, mas eu falei, vou buscar coisas que eu consiga trazer esse bem-estar. Então, atividades que eu consiga gostar, para fazer atividade física, comidas que eu consiga gostar para que eu possa substituir pela pizza, que eu sou apaixonada. Quem não é apaixonado por uma pizza, gente? Qual brasileiro que não ama uma pizza? Uma boa pizza. Eu comecei a reduzir, ainda mais no calor do Rio de Janeiro, hoje, esse dia que a gente está gravando esse vídeo, tá um calor, eu facilmente estaria tomando uma cervejinha geladinha, e tá uma delícia. Mas, hoje eu reduzo muito a ingestão de álcool por saber o quanto prejudica o meu corpo e o meu organismo. Então, eu falei sobre o meu peso, né? Citei sobre estar muito acima do peso, mas não é somente sobre isso, tá? Porque senão vira até uma fala inadequada no sentido de que não era só a Rafa que habitava antes naquele corpo que estava infeliz. Não era só o corpo. Era a autoestima, era o comportamento, eram as habilidades, as atitudes, estava tudo desconfigurado. E é incrível, quando você toma uma decisão, você vai tomando micro decisões que vão te levando para o objetivo. Então, assim, separar, mudar de trabalho, ter novos hábitos, ingerir menos bebida alcoólica, entender se você come por realmente fome ou por festividade ou por decisão. Eu comecei a olhar que tudo que eu fazia não eram decisões. Isso é muito incrível. A gente vive esse ritmo hipnótico e anula nosso poder de decisão. É trazer essa autoliderança para a nossa consciência o tempo todo. Quando você entende isso, você pega esse método, essa chave, você fala, eu me lidero. Eu lidero as minhas emoções, eu lidero a minha mente e eu lidero o meu corpo. O meu corpo, ele está trabalhando para mim. Então, por muitas vezes, eu não quero fazer o que tem que ser feito. E aí eu acordo cedinho e falo, hoje eu não queria ir para academia, não. Hoje eu queria ficar vendo uma série. Mas eu falo, não é uma decisão ficar. A decisão que eu tomei lá atrás é cuidar dessa máquina que está me sustentando para que eu possa envelhecer bem. Então, eu me lidero todos os dias. Tomar isso como um comportamento, decidir se liderar, parece complexo, né? Então, eu estou falando aqui sobre o tempo inteiro, decisões e sobre autoliderança. Parece complexo, mas não é. Porque quando a forma que você faz uma coisa, você faz todas as outras coisas. Então, você toma uma decisão e essa decisão vão te dar microdecisões, sabe? A gente fala muito hoje sobre micro resultados, mini hábitos, são mini decisões. Você toma uma decisão, essa decisão principal vai te levar a tomar outras. Porque lembra que você está olhando para a sua vida em abundância, para a sua vida de forma cíclica, de forma redondinha, de forma ajustada. Então você começa a tomar uma decisão, essa decisão te desencadeia outra decisão, e aí outra decisão. E aí você vai entendendo que você tem o poder de se liderar sim. Você toma o controle sobre a sua vida, sobre o seu corpo, sobre a sua mente, sobre as suas decisões o tempo inteiro. Quando eu falo muito sobre eu ajudo mulheres a serem líderes da sua vida com o poder da decisão, é sobre você entender o ponto zero que você está, como eu falei para você o ponto que eu estava, é você entender sobre as decisões que você precisa tomar, que você precisa adotar para sair desse ponto zero, e é você, num próximo passo, colocar para você as decisões que você quer alcançar. Então,
para finalizar esse aqui, eu queria que você pensasse, deixar para você como um dever, uma tarefa de casa, pensar. E aí você vai falar, não quero fazer tarefa. Quer sim, porque criança que faz o que quer, adulto faz o que tem que ser feito. Para você sair desse vídeo transformado, para você sair desse momento aqui com alguma chave virada, você precisa pensar. Qual decisão eu vou tomar hoje que eu não posso mais voltar atrás? Precisa se posicionar. Eu sempre costumo dizer lá, quando eu estou fazendo pod, que você é responsável pela sua vida, ou por ação ou por omissão. Então, se você não decide tomar uma decisão hoje, você está se omitindo as suas decisões. Se você se omite, você é responsável. Então, se você sai desse vídeo, sai desse momento sem tomar uma decisão, você está omitindo a sua liderança, a liderança da sua vida. Que seja uma mini decisão. Mas eu quero deixar para esse finalzinho de vídeo. Sai desse momento aqui com uma mini decisão. Qual é a decisão que você vai tomar hoje? Me conta aqui nos comentários que eu quero acompanhar com você.